Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Investor. Eu sou Ana Luísa Porto e eu tô aqui com a Lúcia Dalla Bernardina. Olá, pessoal! E fazemos parte do projeto do BRM Podcasts, uma plataforma com muito conteúdo sobre investimentos, sucessão, empreendedorismo, planejamento, sempre contando com a ajuda de grandes especialistas. Nessa plataforma você consegue se inteirar e é justamente para empreendedores e investidores que querem ir além. Eu quero também agradecer os nossos patrocinadores, Laboratórios Tomasi, que estão entre os 10 maiores laboratórios do Brasil, e a Loja Friends, que ambienta primorosamente o nosso estúdio. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que interessa muito aos investidores, principalmente, que são os empreendimentos imobiliários. Vamos entender as oportunidades e os riscos de se investir em projetos que vão trazer, obviamente, bons retornos, mas que precisa conhecer bem do mercado. E para isso, nós trouxemos duas especialistas. Janaína Faria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Ana. Janaína é gerente de desenvolvimento de Real Estate da Apex. E ela com certeza vai contribuir muito para o nosso bate-papo hoje. Espero. Caroline Harkbart, gerente de engenharia da Apex Partners também. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, meninas. Então, como a Lúcia falou, o empreendimento imobiliário, os investimentos imobiliários são grandes oportunidades. E o brasileiro ele tem uma cultura muito de imobiliário, né? Desde sempre, por várias questões. E o mercado ele tem se mostrado cada dia mais resiliente. E a gente, principalmente aqui no nosso estado, a gente tem tido uma crescente nesse mercado. Só que a gente está em um cenário desafiador para os empreendimentos e investimentos imobiliários, que é uma taxa de juros alta, né? Hoje a gente está falando de uma Selic quase 15%, com uma expectativa de aumentar ainda mais. Então, como vocês enxergam esse cenário, os principais riscos e o que se pode fazer mesmo assim? A gente ainda consegue oportunidades interessantes, empreendimentos que façam sentido mesmo com a taxa de juros alta? Pode escolher quem começa. Posso começar. Isso é bem interessante porque a taxa de juros gera uma apreensão muito grande no mercado. Isso é muito natural, né? Principalmente porque impacta diretamente nas pessoas, né? Na grande população que é o consumidor, né? O público consumidor dos produtos imobiliários, que são os imóveis que nós investimos, né? O que a gente observa? O que a gente tem observado diante disso? A gente observa que num cenário de alta renda, essa questão da taxa de juros não tem feito tanto efeito na absorção e na venda e no consumo dos imóveis. Uhum. Porque o público da alta renda é um público que vê o investimento imobiliário como uma proteção de patrimônio. Uhum. Né? Então, ele não precisa acessar o financiamento bancário, que é onde está a taxa alta. Muitas vezes ele vê isso como uma oportunidade de fazer negócios, até inclusive pagando à vista ou num prazo mais curto, ele consegue um preço melhor para fazer o investimento dele. Então, os empreendimentos de alta renda não têm sofrido tanto assim com a alta dos juros, porque esse público não precisa, entre aspas, acessar o financiamento imobiliário para consumir um imóvel. Eu costumo dizer, Jana, que muitas vezes a pessoa já mora num imóvel muito caro. Exato. E para ela trocar de imóvel, claro, ela vai precisar desembolsar uma quantia, mas que ela não precisa acessar um financiamento, então a taxa de juros não vai impactar tanto na compra dela, né? No caso de você adquirir um bem, um imóvel. Às vezes pode impactar só na decisão, porque o investimento também está remunerando bem. Então, por mais que não impacte na mesma proporção, obviamente, né? Que o crédito ele desacelera muito, né? Até os bancos também estão com menos recursos circulando para isso. Mas, às vezes, os investidores também seguram um pouco mais pensando nisso. Mesmo sendo menos impactado, eles também repensam, porque, querendo ou não, uma taxa de juros a 15% ao ano é uma remuneração interessante também. Com certeza. Nesse caso, a pessoa que vai investir faz essa conta que você está dizendo. A pessoa que vai consumir o imóvel para morar vai nessa linha de raciocínio da Lúcia. A pessoa que vai fazer a compra do imóvel para investimento, aí certamente ela vai chegar nessa comparação que você citou, é o primeiro passo que ela vai dar, e aí o cara vai decidir, poxa, eu quero um investimento seguro, proteger meu patrimônio, independente de qualquer coisa, ou eu encontrei aqui uma oportunidade, né, excelente, que eu visualizo uma valorização, um ganho futuro, ou não, eu prefiro fazer um investimento financeiro, né? Então, querendo ou não, tira a oportunidade de algumas pessoas, mas também traz oportunidade para outros
mercados. No caso que eu estou dizendo, a minha leitura é da alta renda. Já as camadas baixa renda, talvez, e média renda, sofrem mais com a taxa de juros. Por quê? É a população que acessa o financiamento, né? Acessa o crédito bancário, o crédito fica caro, e ao mesmo tempo, com o mercado, com a economia do país fragilizada, vulnerável, a pessoa tem aquela insegurança de fazer o compromisso, fazer a dívida, né? Porque, querendo ou não, o médio padrão, a média renda, é a primeira que é impactada por qualquer movimento da economia. Desemprego vai atingir essa camada da população. Ela não vai conseguir pagar as parcelas, ela vai se preocupar com isso antes de fazer o compromisso, Até né? o consumo do dia a dia, né? Até Tudo o que consumo, aumenta, supermercado, vai impactar no mês da pessoa, né? Exatamente. Então, essa é a minha leitura a respeito da taxa de juros. A gente entende que, neste momento, a alta renda, os produtos imobiliários para alta renda ainda são uma excelente opção de investimento. Eu queria só pegar um gancho, hoje, Ana, nisso que você está trazendo para nós, trazendo para o nosso mercado aqui, em especial de Vitória e Vila Velha. A gente já vive hoje uma escassez de terreno em Vitória. Nós moramos numa ilha e se você quer acessar os principais bairros de Vitória, você já tem uma dificuldade de encontrar terreno e botar de pé esses empreendimentos imobiliários. Então tá meio assim, se você não quer, tem quem quer. Né? Então, assim, a alta de juros também, no caso do nosso mercado, claro que ela impacta. Obviamente que os juros a 10, a Selic, a 10, a 8 é muito mais atrativo para você pegar um financiamento que seja. Mas, ainda assim, eu acho que o nosso mercado continua muito aquecido por conta da alta demanda e da pouca oferta. Né? A gente estava num evento hoje da Apex voltado para o mercado imobiliário, que é o Data Business Real Estate, e num dos painéis foi falado exatamente isso. Como que o nosso mercado, a gente está em médias históricas as mais baixas possíveis em relação a produto primário no mercado. Então, é interessante isso também, porque Vitória e Vila Velha, meu Deus, como é que vai suprir toda essa demanda? Não é assim. Né? Existem poucas ofertas também de bons produtos. Exatamente. Porque é isso que a gente trouxe na introdução. Para você ganhar dinheiro com esse tipo de investimento, você tem que escolher muito bem, fazer pesquisa de mercado e analisar, ver se realmente é um investimento que vai ter um ganho, um potencial de valorização. Exatamente. A questão da qualidade do produto é crucial para o investimento, né? A Carol pode falar até melhor do que eu em relação à qualidade, porque tem rodado muitas obras, né, Carol? E realmente, assim, você vê produtos sendo vendidos ao mesmo preço, mas quando você visita um e você visita outro... A diferença é gritante. Ô, Jana, só pegando um gancho no que você estava falando, e antes de você responder, Carol, porque eu quero direcionar essa próxima pergunta para você. É uma coisa que me chama muito a atenção nos empreendimentos da Apex, que a gente distribui para os nossos investidores, é a diversificação de negócio dentro de um mesmo empreendimento. Então, assim, a gente tem lojas comerciais, a gente tem apartamentos tipo maiores, tipo menores, e eu acho que isso acaba atraindo investidores diversos, né, que estão buscando várias oportunidades ali, seja uma locação para Airbnb, em imóveis um pouco menores, sejam imóveis maiores que você vai locar mesmo para períodos mais longos e aí aluguéis um pouco maiores também. Eu queria que você falasse um pouco disso para gente, dessa diversificação que a Apex também traz nos empreendimentos imobiliários dela. Bom, eu acho que os nossos grandes diferenciais estão na localização. Acho que um projeto bem localizado é tudo. Isso faz muito parte da nossa qualificação do produto. Sim. Plantas inteligentes, eu acho que nós gastamos muitas energias, né, Jona? Muito tempo. Em plantas inteligentes, em uma arquitetura diferenciada, em exclusividade. Eu acho que pós-pandemia, o que o público quer é exclusividade, é um lazer diferenciado, é um bem-estar dentro de casa, é estar bem posicionado. Então, assim, são produtos extremamente estratégicos. Dentro da nossa tese, nós temos a tese logística, e voltando um pouquinho para o mercado logístico, é um produto flexível. Como é um produto especulativo, a gente precisa ter um produto flexível que atenda a nossa demanda. A gente não pode ficar amarrado a um só possível locatário. Então, plantas inteligentes no sentido de desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, que atenda o bem-estar voltado. Pegando o nosso gancho dos residenciais, são obras que têm auditoria de normas técnicas, de normas de desempenho. Exatamente.
Você sabe que isso traz credibilidade até para o comprador do imóvel. Sim. Eu converso, às vezes, com corretores e eles falam, quando é um projeto da Apex que você vê que tem auditoria de obra, o comprador já se sente muito mais confortável para fazer essa aquisição. Traz credibilidade para todo mundo, porque o construtor, ele se sente mais confortável pelo fato de ter uma pessoa auditando e tá aumentando a sua qualidade no processo. São exigidos ali evidências, comprovações de atendimento de qualidade, de normas que ele precisa prestar, e isso, querendo ou não, tira ele da zona de conforto e ele aumenta a qualidade. As nossas obras hoje, a gente tem um índice de assistência técnica baixíssimo. E isso tudo é um reflexo de qualidade, isso tudo é um reflexo dessa obrigatoriedade que ele precisa ter com as normas, e isso reflete em uma baixa de assistência técnica. E é interessante porque essa questão de auditoria foi muito mais para passar informações para os investidores, Transparência. custo de obra, e acabou que teve outros desdobramentos aí que chegou até no comprador do Exatamente. imóvel, Super né? positivos. Exato. E Super essa positivo. auditoria também é o que possibilita a gente ficar dentro das margens, né? Porque é uma auditoria tanto financeira quanto técnica, que possibilita que a gente fique dentro da margem e consiga ter um diferencial frente à Selic, que é o que a gente estava falando antes, né, Carol? Exatamente. Todos os nossos projetos hoje estão acima da rentabilidade da Selic. Então, isso é um grande diferencial. E para o investidor, isso traz muita segurança, né? Porque isso é mitigar risco. Sem dúvida. E nós estamos aqui para isso, mitigar risco. Eu uso uma frase com os meus investidores que é: a Apex nunca faz mais do mesmo. Então, assim, vocês, como desenvolvedoras de projetos, de empreendimentos imobiliários, eu noto que cada projeto que é apresentado para nós, né, para a gente conversar com os investidores, eles têm algo diferente para ser apresentado ao mercado. Uhum. Então, isso é muito bacana, assim, parabenizar vocês, porque já foram muitos e cada um tem uma atratividade diferente, né? E falando sobre isso, até vai mesmo em linha com a próxima pergunta. A questão do padrão, né? A gente estava falando do público foco aqui, público-alvo, imóveis de luxo e de alto padrão. E a gente sabe que essa é uma demanda diferenciada, tem outros tipos de detalhes que você precisa observar, enfim. Mas, independente desse perfil, vocês têm percebido uma mudança no tipo de público, no que o público procura? Depois da pandemia, teve essa... Claramente, eu falo que existe um mercado antes e o depois, porque as pessoas ficavam muito menos em casa, não se importavam... Era um perfil de empreendimento diferente. Exatamente. Então, me fala o que vocês têm visto, assim, de mudança em relação ao que o público procura, né? Além de o alto padrão. Porque o alto padrão você pode ter várias coisas, desde um acabamento ultra sofisticado, mas também de uma sauna, uma sala de massagem, enfim. Me fala um pouquinho como que vocês têm visto essas mudanças aí, do que o público deseja, do que tem procurado mais, que é o que a gente faz de diferencial para esses empreendimentos. Exatamente, assim. Como o nosso produto aqui na Apex é o investimento, né? Nós temos que vender um investimento seguro e rentável, como nós dissemos. Então, o nosso cuidado é nem redobrado, é triplicado, né? Com esses detalhes, porque é isso que faz o sucesso do empreendimento, né? Então, você vê, nós temos vários investidores que estão já recebendo seus resultados em empreendimentos sendo entregues, já estão reinvestindo em novos empreendimentos, porque estão enxergando valor, estão realmente confirmando que a tese é uma tese de investimento sólida e rentável, conservadora e que atende aos anseios dele de rentabilidade. E diversifica o portfólio, Diversifica o portfólio. Então, como que nós aqui, desenvolvedores, podemos garantir que isso continue acontecendo? É através da qualidade, né? Então, dentro da nossa tese de alto padrão, né, que é o que a gente gosta de desenvolver pelas características de mercado que eu já falei anteriormente, a primeira coisa que garante um alto padrão é a localização, né? Então, a gente só atua em terrenos realmente muito bem localizados. Assim, não existem oportunidades, diversas oportunidades de mercado. Existe o que a gente chama de oportunístico, que é a pessoa comprar um terreno numa região que ainda vai se desenvolver. É um excelente negócio, mas não é a nossa tese, né? Então, dentro da nossa tese, terrenos em locais extremamente valorizados, que tem uma vista, que tem acesso, que tem uma ambiência, que tenha
gere desejo ao morador de ir para lá. Primeira coisa. Então é isso que vocês veem como mudança do perfil. O público procura isso, No basicamente. final, o público procura qualidade de vida e comodidade, Sim. né? Então, como que a gente reflete qualidade de vida e comodidade em um imóvel? Em primeiro lugar, a localização. Ele tem que estar bem localizado, Sim. né? Ele tem que estar num local de fácil acesso. Se ele gosta de fazer as coisas a pé, se ele gosta de fazer de carro, ele vai num condomínio, né? Se ele gosta de fazer a pé, ele vem para um bairro bem localizado. Então, a primeira coisa para traduzir qualidade de vida é localização. Em segundo lugar, um excelente projeto. Então, assim, no mercado, há poucos anos atrás, os projetos eram todos iguais. As plantas eram padrão, entendeu? Os tamanhos dos ambientes eram padrão. Fachada tudo padrão. parecido. Acabamento interno padrão. Área comum dos prédios padrão. Tudo muito igual. A gente vê isso hoje porque a gente frequenta esses prédios que foram entregues há alguns anos, né? Então, a gente ainda vive isso, né? E o que a gente aprendeu? Que o alto padrão é diferenciado. Então, cada edifício é um projeto especial, Exclusividade. exclusivo. A gente traz os melhores nomes, os maiores nomes da arquitetura do Brasil para poder assinar os nossos projetos. E não só uma etiqueta de marketing, eles realmente participam ativamente do projeto. Isso traz a sua assinatura, a sua característica, a sua leitura do que é bem-estar, do que é conforto. Em muitos desses projetos, eles viram até investidores, É. né? Eles entram como... Nós muito temos bacana isso vários também. casos que a equipe técnica que a gente contrata, especialista, acredita tanto que investe. É só Temos para alguns explicar. casos. A gente está falando muito desse investimento que a gente faz aqui. Eu queria explicar um pouquinho para o público que está nos assistindo e que às vezes não conhece o que é isso, né? É o investidor de fato entrar como sócio do empreendimento. Então ele não tem o 501, ele é dono de um todo. Ele é dono de um percentual em cima do empreendimento inteiro. Então, se vendeu 501 ou 901, é indiferente para ele, porque ele é dono do projeto como um todo. Agora, claro que a localização, vocês trouxeram muito bem, é muito importante, mas eu acho que algo que a Apex faz muito bem, e ela é pioneira nisso também, é o radar imobiliário. Isso. Então, mensalmente, vocês têm pesquisa séria de mercado, do que é mais promissor, porque para o dono do imóvel, o empreendimento está sendo construído, poxa, o bairro está bacana, está se desenvolvendo, eu acho que aqui é um lugar legal para eu comprar um apartamento. Para o investidor que entrou 2 anos antes, ele precisava de informação de mercado, do potencial daquela localização, para ele ter bons ganhos. O radar é uma ferramenta poderosa, dá muito impulso para gente. O que faz essa rentabilidade aumentar é a velocidade de vendas e o custo de obra. Então, quanto que você pagou no terreno, não só o custo de obra. Então, assim, se você chega primeiro e bebe água limpa, você tem rentabilidades maiores. Então, assim, essa ferramenta que a Apex utiliza também é espetacular, né? Sim. O radar é uma ferramenta sensacional, ela vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos aqui internamente. A gente brinca com verdade, né, com fundinho de verdade, que a gente tem mais dados aqui internamente do que qualquer agência de dados aí do mercado imobiliário. Né? Nós atualizamos esses dados de 10 em 10 dias. Nossa! E esses dados a gente usa para tudo que é feito aqui. Por quê? Assim como nas obras, a Carol falou que a ferramenta de garantia de qualidade de entrega é a auditoria, né? No desenvolvimento dos projetos, quando a gente está aqui ainda com ele no forno, a garantia que eu tenho para o meu investidor de que eu estou propondo para ele um negócio certo, que o produto está adequado ao local, ao momento de mercado, ao preço que o mercado vai absorver, a ferramenta que eu tenho para, endossar essa decisão são os dados, são fatos, não são impressões. Então, a gente não constrói, não desenvolve empreendimentos em cima das nossas percepções. Eu e Carol achamos que é melhor 4 quartos, 3 quartos, preto, branco, amarelo. Não existe Tem toda uma isso. evidência, né? Entendeu? É uma ciência mesmo. A gente se baseia em dados coletados no mercado, que estão sendo atualizados de 10 em 10 dias. E contra dados não há argumento. Não né? há argumento. E na maioria dos projetos, principalmente quando são projetos mais desafiadores, como, por exemplo, o caso de uma região que a gente vai trazer um projeto que vai ser transformador daquela região. Né? Ou então uma região que ainda não tem um produto que a gente quer pôr. Ou seja, você não tem mercado para pesquisar.
Aí a gente lança a mão de outras instituições de Pesquisas. pesquisa. A gente contrata institutos de pesquisa, utiliza a Futura, que é o nosso próprio instituto, para entender aquele mercado antes da gente compor qualquer ideia. Maravilhoso. Excelente. Meninas, juntando a expertise de vocês e números Não reais de tem como não pesquisa dar de certo. mercado, nós estamos aí há 12 anos, a Apex acabou de fazer 12 anos, e o carro-chefe nosso são esses empreendimentos imobiliários, esses projetos que os investidores, de fato, conseguem participar como sócios para ter bons ganhos de capital ou renda passiva, que eles vão receber mensalmente aí os seus dividendos. Agora, a gente sabe que existe a parte burocrática do negócio. Né? Eu tenho muito investidor que às vezes fala, mas eu faço sozinho. Eu posso comprar um terreno, construir. Claro, são números muito altos, mas não é só isso. Né? Não é só essa expertise. A gente sabe que tem licenciamento, que tem muita burocracia em volta disso. Eu e o Carol estávamos conversando mais cedo, até de um dos nossos projetos, que foi até conseguir viabilizar por conta da estrutura do terreno, foi algo que demandou muito do time de vocês. Então, fala um pouquinho para a gente, quais são essas principais barreiras para quem está nos escutando e que às vezes quer fazer também, porque é bacana, né, que o mercado esteja aquecido em relação a isso. Mas o que pode dificultar? Quais são essas barreiras aí para esse tipo de empreendimento? Lúcia, é o seguinte, eu acho que existe, aqui dentro da Apex, nós conduzimos o projeto de ponta a ponta, do início ao fim. E isso mitiga muito o risco. Igual nós estávamos falando da ferramenta do radar, que dá muito input para a gente começar a desenvolver aquele local. E aí são vários processos que a gente vai vencendo. Passou do radar, tem a qualificação do produto, que é com o time da Jana, tem a auditoria, análise pesada de custo de obra, e vai passando. Então, a escolha da construtora, a escolha da construtora. Então, a gente pega o processo do início ao fim. Eu acho que só da gente participar desse processo. E aí, durante a obra, é o monitoramento e controle. Então, que a gente precisa cercar tudo que foi combinado com o investidor para que nada saia do combinado e a gente entregar a rentabilidade mínima que foi combinado. Então, a gente vai cercando isso de ponta a ponta. Eu acho que esse é o diferencial quando você tem uma equipe do que quando você quer fazer sozinho. Quando você quer fazer sozinho, eu acredito que a pessoa não consegue controlar ponta a ponta. E são muitas. A gente gosta de falar. São muitos pratinhos que tem que empilhar. Então, quando você não empilha de ponta a ponta, você acaba deixando uma ponta solta, e nós estamos falando de investimento alto, né? E muitas vezes e é sensível, é um risco Qualquer alto. erro de engenharia, você põe a perder o seu projeto inteiro. Mas tem um outro detalhe que eu acrescento aqui na fala da Carol, que é a escolha do parceiro. Exatamente. Né? Nós aqui na Apex, nós somos investidores. Nós não somos os incorporadores nem construtores. Nós trazemos os parceiros para o jogo, ou o parceiro traz o jogo para a gente. Né? Então, assim, nós temos uma incorporadora pronta aqui dentro, uma equipe altamente qualificada com engenheiros, arquitetos, economistas, enfim. A gente faz todo o desenvolvimento, como a Carol citou, mas a gente nunca vai fazer sozinho. Então, esse eu acho o grande diferencial de quem quer fazer sozinho. O nosso negócio é o equity. Né? É ser sócio, é dividir. Então, a gente quer estar junto com os melhores, a gente quer ter os melhores parceiros. E vários, né? Até pra gente diluir vários, pra gente agregar, cada um com a sua experiência vai somando. Porque, no final das contas, não é só fazer, não é só ter o dinheiro e executar. São muitos pratos, igual a Carol falou. Principalmente o conhecimento de mercado. Exatamente. Né? Eu tive contato com alguns investidores, principalmente na época do boom logístico que a gente teve, que a pessoa tinha o terreno e tentou. Muitos conseguiram, desenvolveram, construíram galpões logísticos e tal, mas muitos tiveram barreiras como liberação ambiental, licença ambiental, sim. Ou que você começa a escavar o terreno. E vai ver que a fundação Essa parte burocrática é crítica. Teve um que no meio do caminho, ele veio aqui na Apex e ele falava, eu não posso mais desistir, e agora como que eu dou andamento nisso? E depois ele até entrou como investidor do projeto com a gente. Então, assim, na maioria das vezes não é a atividade principal do investidor. Ele não é tem outra atividade, dele. não é. É porque ele tem o recurso em caixa, ele tem o imóvel, o terreno que seja, e acha que é não fácil, porque ninguém acha que é fácil, mas assim, que é muito mais possível, exatamente, do que
E pelo que vocês estão falando, que a gente vê é um time muito grande. Muito Para grande. destrinchar um projeto desse como todo, até viabilizar e botar isso Essa no pé, parte né? burocrática, né, Jona? A Jona tá muito à frente disso. Mas essa parte burocrática inviabiliza mesmo o projeto. Quando a gente entra num projeto, tem toda uma condição precedente que a gente precisa estudar. Em várias áreas. E na área técnica, essa parte de aprovação de projeto, licenciamento ambiental, as contrapartidas. Tem projeto, por exemplo, que já inviabilizou porque a contrapartida era enorme. Você Quando tem ela que fazer fala acesso contrapartida, são questões estruturais estruturais. que a prefeitura demanda que o empreendedor execute, porque a prefeitura não tem condição de receber o empreendimento e fazer aquela estrutura para receber. Estrutura de esgoto, de água, vias, entendeu? Isso Duplicação são as contrapartidas. de vias. Então, se você não está... se você não acompanha isso, se você não está por dentro disso, imagina, você não está contabilizando isso no seu custo. Sim. E aí aparece isso. Como que você faz? Tem um processo interessante que nós temos também, que a gente quase esquece de falar dele, mas é um dos principais. Antes de qualquer projeto ser assinado, da gente assinar e entrar no investimento desse projeto, que a gente fala que é o casamento, a gente tem a fase de namoro, né? Onde a Apex e o empreendedor que trouxe o negócio, ou os parceiros que a gente está negociando para compor o time para aquele projeto, onde a gente namora. Nesse processo de namoro, a gente tem uma fase muito crucial que é chamada diligência jurídica e ambiental. Nessa fase, o nosso time jurídico vai entrar nos pormenores de todo o histórico, tanto do terreno quanto dos parceiros, né? Se for uma construtora, se for um outro investidor. Então, existe uma diligência jurídica aí para ir na profundeza investigar da informação. E existe uma segunda diligência, que é a diligência ambiental, que vem uma consultoria, essas diligências não são feitas aqui internamente, são coordenadas por pelo nós, time, mas é feito por especialistas. A gente contrata escritórios especializados em diligências, né, tanto jurídica quanto ambiental, e esses escritórios fazem os seus trabalhos independentes e emitem seus relatórios independentes. Então, os relatórios que eles emitem é que vão nos ajudar a tomar a decisão que a gente chama go, no go. E aí, com base nisso que foi diligenciado, nós vamos ou não vamos? Se a gente for, aí a gente vai casar, né? Aí são 5 anos junto com... Isso. Aí nós vamos refletir as ressalvas que esses relatórios trouxeram nos contratos de parceria. Ou, às vezes, não vem ressalvas, está tudo certo, vamos embora junto, né? Vamos realizar. Então, a diligência ambiental, principalmente, que é uma caixinha de surpresa. Isso que eu ia falar. Tá? E muitas vezes ainda tem mais surpresa pelo caminho na hora que você começa a executar a obra. Exatamente. Então, todas essas ferramentas na maioria que a gente falou das vezes são instrumentos de mitigação. Agora, vocês trouxeram, falando da contrapartida, né? Muitas vezes para prefeituras e tal, e eu queria chamar a atenção para isso. A Apex, quando ela estrutura e vai realizar um empreendimento, como que ela muda o entorno daquela localização? Eu vou citar como exemplo, eu moro na Enseada do Suá. E os Ilhas, que em volta do Shopping Vitória, ali aqueles empreendimentos, 2 já ficaram o Reserva Vitória. E agora tá a terceira fase ali, que é o Cian. Gente, aquilo tá maravilhoso. Porque mudou você tudo, tem né? a curva da Jurema agora, que 60 restaurantes maravilhosos para você almoçar, para você tomar um café da manhã. Você tem um posto policial ali perto. E aquela localidade precisava disso. Nossa, precisava. Espetacular, um lugar frente-mar que você não conseguia. 8 horas da manhã, você não conseguia caminhar ali porque era, sabe, aquele cheiro de fritura, enfim. Hoje em dia não, hoje em dia você passa ali, você tem vontade de sentar e ficar naquele ambiente. Eu brinco que antes do Reserva Vitória provocar toda essa transformação ali juntamente com o poder público, né, que também foi um parceiro, um ator fundamental nessa transformação, eu saía do shopping e eu morria de medo de passar ali. Porque a gente sai por trás do shopping, tinha que passar ali era escuro mal frequentado, era um local vulnerável, né? Então, assim, e eu vou de encontro com o que você está dizendo, porque eu mesma vou me mudar para ali daqui. Por conta de toda essa transformação. Ali onde hoje é a praça, cheio de obras de arte, que eu levo meu filho para poder apreciar. Exatamente. Seguro. A gente recebia circo. Até quantos anos atrás? É verdade. Era escuro, era
Então, assim, eu acho que só contribui para o desenvolvimento de Vitória, em especial. Claro que Vila Velha também a gente tem projetos, em Linhares, mas contribui muito não só para quem vai morar, mas para o Para entorno. todos, a toda a Eu não vou população. morar nos reservas, nos ilhas, mas eu ganhei muito morando na Enseada do Suá, Sim, com todo esse Não, até a valorização, desenvolvimento. né, Seus do imóvel. Exatamente. Assim, eu comprei imóvel há algum tempo, já valorizou absurdamente. E essas questões aí de contrapartida, de custo de obra, de questão ambiental, geralmente quando o investidor, né, ou o empreendedor quer fazer sozinho, ele não se atenta. Aí muitas vezes ele já fechou o terreno, já comprou o terreno, já tá com aquilo e não consegue seguir. E assim, vocês, com essa experiência de mercado que vocês têm, quais são esses principais erros que vocês veem que as pessoas de forma isolada fazem? Ou às vezes é negligenciar um custo de obra, achando que vai ser X e não coloca, ou achar que vai vender mais rápido, ou essa questão ambiental. Quais são assim, vamos colocar os 3 principais erros que vocês veem em quem tenta fazer isso sozinho e acaba não dando muito certo? Todos os erros que você citou aí faz parte, né, Todos, Jona, do pacote. Mas eu acho que, se tratando de custo de obra, eu acho que você não realizar consultas prévias, conhecer o tipo de terreno que você está entrando, porque a fundação é uma caixinha de surpresa. Fundação, eu acho também é É um principal. A perigo. fundação é uma caixinha de surpresa. Se você não estuda aquele terreno, o que você dimensionou ali, o que você colocou como custo, Pode ser. pode Custo e tempo, né, Carol? custo e tempo. Então, assim, fundação é uma caixinha de surpresa. Você conhecer bem o terreno que você está entrando é extremamente importante. Essa questão das condições precedentes que a gente chama para você entender os custos, eu vou colocar os custos extras Aham. de obra que estão envolvidos ali, como essas contrapartidas, você tem que ter ciência disso, você tem que entender isso. Porque não só custo, prazo também. Tem gente que entra para construir, aprovação de projeto, tem prefeitura que também é uma caixinha de surpresa. E isso inviabiliza. Se você está tentando colocar um projeto num time, num prazo, e já é outro, você já perdeu o mercado, você já perdeu muita, né? A gente vê muito isso acontecer. O prazo que o empreendedor leva para desenvolver e aprovar o projeto, como a Já Carol muda tá muito. dizendo, às vezes ele acha que ele compra o terreno achando que vai desenvolver em 6 meses, ele leva 2, 3 anos. E aí o mercado já Mercado mudou. Mudou. Aí depois ele começa a construir, não investigou o terreno como Carol citou, vem a fundação. Surpresa. E tem um outro detalhe também que às vezes as pessoas que às vezes nem são do mercado imobiliário, são, né, pessoas de outros mercados que querem investir sozinhos, é comprar um terreno e não investigar a legislação, É verdade. tá? Às vezes o vendedor do terreno promete que esse terreno é possível certas coisas que não são, existem restrições. Número de andares, tudo. recuo, tudo isso, né? E outra coisa importante é perder o time, como a Carol disse. O time é tudo. A gente vê muito em Vila Velha, um exemplo clássico, assim. Tem terrenos lá em Vila Velha, na Orla, maravilhosos, incríveis. Não viabiliza o projeto. Por quê? Porque os proprietários têm em mente uma conta do terreno, um preço daquele terreno, de um mercado onde a legislação permitia um potencial construtivo X. E agora não. Tá? Hoje a legislação é mais restritiva. Sim. Então, a família, os proprietários, às vezes, seguraram o terreno durante um tempo e esse tempo passou. Ou seja, para ele fazer um negócio ali, ele vai ganhar hoje menos, entre aspas, do que ele ganharia na legislação passada. Por causa de quantidade de Por conta unidades, de potencial Olha construtivo, que bacana essa restrições físicas. Por exemplo, a Orla de Vila Velha, hoje na legislação, existe um escalonamento por conta de sombreamento da praia. informação. Então, esse escalonamento reduz muito o potencial dos terrenos. É uma Pena. pena. Não, Porque, isso às vezes, não é o que o proprietário espera. Entendeu? Porque Ele tá com outra ele expectativa. tá com outra expectativa. E aí, esse terreno vai ficando ali, não vai sendo Ele não realizado. Não, e eu Beleza. fico pensando, a gente tem dor de cabeça fazendo uma reforma de casa. Imagina alguém querer, que não é do mercado, né? Eu tô falando quem... Porque a gente vê várias pessoas que não são do mercado imobiliário, não são engenheiros, não são arquitetos, mas querem fazer isso porque tem o terreno, enfim. Fico pensando, gente, se a gente que vai fazer uma reforma de casa já tem uma dor de cabeça e um monte de coisa que a gente não prevê, imagina você fazer uma construção do zero em algo que você não tem Isso- conhecimento. É uma E isso loucura. que nós estamos conversando aqui é uma ponta, né, Jona? Que é a ponta de projeto, de obra, de legislação, de... Aham. Agora tem a ponta de venda.
que é E tem o Que é pós, outra que é, ciência. Que é outra- você vai A garantia, manutenção. são 5 anos de garantia. Então, assim, gente, é bem complexo, É. né? Não é à toa que a gente tem um time enorme aqui para Exatamente. estruturar esse tipo de E quando projeto. você pega de ponta a ponta, você consegue mitigar muito risco, né? Quando você enxerga o processo todo. O que isso aqui tá influenciando lá na frente. Isso é O importante. que é legal, assim, a melhor forma de iniciar no mercado imobiliário, para quem tiver esse interesse, essa curiosidade, é através dos investimentos que a gente oferece. Né? Porque é através dos investimentos que a gente oferece aqui, explicando rapidamente, né? Sim. Nós estruturamos o empreendimento todo e esse empreendimento é dividido em cotas, de forma bem didática, né? Uhum. E essas cotas são distribuídas para quem quiser investir. Então você não precisa comprar um terreno, ir lá com as suas próprias mãos e construir, e fazer e vender tudo sozinho. Você pode vir aqui na Apex, comprar a sua cota de investimento, participar Não e ter dor de cabeça Diversificar. nenhuma. não ter dor de cabeça e experimentar esse mercado, Diversificar. diversificar seus outros investimentos, mas você vai experimentar como que é esse movimento, quanto tempo que ele leva, como que é o ciclo da economia. Hoje mesmo no evento lá foi falado, a gente dentro de um empreendimento a gente vive dois, três ciclos de É. economia É do verdade. país. Sim. É uma loucura. Entendeu? Você imagina você viver isso sozinho. Então, assim, eu sempre tenho que começar. Quem quiser investir será um grande parceiro. Estamos aqui de braços À abertos, disposição. esperando. Essa inclusive, era a minha próxima pergunta para vocês, mas você puxou muito bem esse gancho, Jana, e eu queria trazer o seguinte: é um tipo de investimento que você está investindo no mercado imobiliário, mas num formato que você sabe uma janela de saída que você que você vai ter, sem a burocracia de impostos, de TBI, que você tem que pagar na compra, na venda de um imóvel. Você entra como investidor, você tem um ganho de capital expressivo, acima de Selic. Eu vou generalizar aqui, vou pegar uma média do investimento desse, vamos falar de 20% ao ano isento de imposto de renda. Uhum. É uma rentabilidade muito boa, Extraordinária. Sim. mas que o investidor fique atento. Tudo tem risco. Tudo. Então, o Exatamente. mercado impacta muito nessa rentabilidade, a velocidade de vendas impacta muito. Então, a minha pergunta para vocês é: o que um investidor de primeira viagem faria? E aí eu queria começar respondendo. O bom é que ela pergunta, ela mesma responde. Eu acho que a credibilidade da empresa que você vai contratar ou investir, que é melhor ainda, eu acho que esse é o termo correto, é muito importante. Sim. Então, veja, busque o que essa empresa já fez, busque o que ela já entregou, busque a credibilidade que ela tem em relação, e o know-how, em relação a esses projetos imobiliários. Gente, porque você atravessa a ponte Vitória e Vila Velha, é outro mercado. É outro mercado. É outro consumidor, Exatamente. é É. outro público. Então, não acha que você constrói na Praia do Canto, você constrói em Linhares, você constrói em Vila Não Velha. mesmo. Não é. São outros parceiros. Jona, eu acho que a gente pode falar até que é por bairro. Eu acho que é por Sim, bairro. sim, uma A Por nossa isso que a aqui gente é tem por um parceiro bairro. em cada lugar desse. A gente investe em Linhares, Tem um parceiro Tem de um lá. parceiro. a gente investe em Vila Velha com os um parceiros, a gente investe em Vitória. Então, O nós logístico é um outro tipo de parceiro. Completamente. Às vezes você tem um terreno espetacular e você não viabiliza, ou se você constrói a coisa errada ali, um projeto que não, Você pode perder uma grande oportunidade de fazer outra não, coisa. não rentabiliza. Sim. Não rentabiliza porque não vende. É. Então, assim, é muito sério e é muito bom o mercado imobiliário. A gente sabe que, historicamente, é um investimento conservador e que traz boas rentabilidades, mas Ele é bem fique protegido. atento aos riscos e ao parceiro que você vai se atrelar para investir. acho fundamental. Eu concordo com você. E até Respondi, né? porque você Respondeu. Obrigada. Ela é Você a nossa entrevistada respondeu. hoje. Mas eu falo que o parceiro não é nem só a empresa que você vai decidir investir. Quantas construtoras já quebraram Exatamente. nessa história? Por uma Quantas estratégia errada, né? incorporadoras? E a própria questão da taxa de juros, que a gente começou o episódio falando, impacta também essas construtoras. Muito. Porque, querendo ou não, o produto final, o produto fica mais caro. Caro. Tudo que você compra para obra fica mais caro. Se você tem uma escassez de determinado produto, fica mais caro. Então, a questão da construtora ser extremamente sólida, da incorporadora, depois de quem vai te auxiliar nas vendas, porque não adianta o empreendedor, o empresário achar que ele vai construir, vai incorporar, vai achar o terreno, vai vender depois.
quem faz tudo não faz nada. Exato. Então, Cada acho um no que- seu quadrado. Exatamente. Acho que o que a Lúcia falou é bem isso aí, do risco principal é a escolha do parceiro, né? E por várias vezes já houve correção de rota aqui, né? Já. Já. E isso é bacana de dizer É, também, porque assim, vocês estão sempre atentas ao Sempre. mercado, porque às vezes você começa a desenhar um projeto 3 anos antes. Sim. Quando de fato O vai timing já executar, já é outro Já mudou momento. até nome. Já é. Já e teve... aí precisa de um ajuste de rota aí para A coisa. gente está vivendo isso agora. A gente tem um projeto que a gente ainda não lançou, mas que é um projeto que está exatamente como você disse, 3 anos sendo trabalhado, mas por que ele está lento? Porque por conta das dificuldades burocráticas e legais, mas ele ainda está aqui no nosso Uhum. forno. Não tá maduro Ele ainda não né? foi distribuído para o investidor, porque a gente só vai distribuir para o investidor Quando tiver o modelo ele ideal tiver ali. Ideal. redondo. Exatamente. Então, enquanto a gente está legalizando o terreno, aprovando, a prefeitura levou mais tempo, criou um problema, a gente resolveu. Enfim, o mercado mudou. Aí agora a gente está revisitando o projeto, mudando o produto, atualizando para o mercado atual, para depois lançar o projeto estruturado para os investidores e também para o público que for comprar o imóvel. Bom, meninas, a gente falou anteriormente que só de atravessar a ponte é outro mercado. Só que eu acho que a Apex foi mais longe, né? A gente expandiu aí nossos horizontes para os mercados regionais brasileiros, em especial Paraná e Santa Catarina. Nós estamos com teses de investimento também nesses estados. Conta pra gente um pouquinho mais, o que nós estamos fazendo por lá, qual que é a nossa pretensão aí em relação a esses projetos. Ótimo. Dentro da nossa tese, né, de desenvolver os mercados regionais do Brasil, nós chegamos ao Paraná e a Santa Catarina, que são mercados irmãos, que têm Uhum. características Muito socioeconômicas Similares. muito semelhantes ao Espírito Santo. Então, lá nesses locais, nós já temos escritórios montados, base, e toda a estrutura Consolidada. rodando da Apex, como aqui temos lá. E aí, vamos de carro Real Estate, né? Que é um dos produtos de investimento. Aqui no Espírito Santo é o nosso carro-chefe. Lá nas nossas regionais ainda não tinha Estamos esse iniciando. mercado, essa tese desenvolvida, nós estamos iniciando lá. Então, o que acontece? Assim como temos teses de investimento em empreendimentos aqui no Espírito Santo, nós já temos teses de investimento lá no Paraná, na cidade de Londrina, um empreendimento chamado Solano, que vai ser lançado agora no final do mês, lançado ao público final, né? Que eu digo, Excelente. ele vai ser aberto à venda dos imóveis ao público final. Mas o produto de investimento, o veículo de investimento já está disponível. Então, se as pessoas daqui do Espírito Santo querem investir no mercado imobiliário do Paraná, especificamente Elas têm a esse, em possibilidade. Londrina, elas têm essa Sem possibilidade nem tem que ir lá. sem nem ter que ir lá e surfar essa onda boa que está tendo lá, que o Brasil inteiro conhece, Uhum. assim como as pessoas de lá podem investir aqui, né? E nós temos também uma tese de investimento já em estruturação, quase a ponto de lançar em Santa Catarina. Em breve o produto vai ser lançado ao mercado e também aos investidores. Então, a gente está trazendo a possibilidade dos nossos investidores investirem em empreendimentos nos locais onde a economia está Diversificar ainda mais a E carteira. diversificar ainda E mais, um crescimento então- grande, né? Exatamente. Então, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, em Balneário, em Itajaí, a gente tem investimentos lá que vão poder ser distribuídos aqui. Então, você pode investir no empreendimento de Balneário, por exemplo, né? A pessoa de lá pode investir aqui. E a nossa intenção é continuar e permeando nesses mercados regionais. Que tem muito potencial. Muito. né, Jana? E Potencial. aí, como a gente está aqui de longe, muitas vezes a gente não tem noção do potencial. E aí, acho que enquanto empresa, o nosso papel é justamente esse: mostrar para os investidores de outros mercados o potencial regional desses lugares. Porque, Exato. principalmente o capixaba, ele é bem bairrista, né? Ele quer ver aqui, quer conhecer, porque passa na frente e tal. Mas a gente tendo a Apex enquanto a empresa que toca isso, porque tá lá, a gente tem sócios locais, os empreendedores são locais, incorporadora, construtora. Então, isso traz muito mais tranquilidade para o investidor, independente de onde ele está, né? Exatamente. E os critérios de investimento são os mesmos. E a Jana tá falando de tese residencial, né? Sem falar que a gente já tá estudando a tese logística e o de loteamento. Loteamentos e condomínios Horizontais. horizontais. A gente tem um, inclusive, para o segundo semestre, também em Londrina. Ai, aqui podia ter um condomínio horizontal, né, gente? Teremos em breve. Em breve, novidades. Teremos em breve. Então, além do investidor
ter a possibilidade de diversificar sua carteira de região, ele tem também a possibilidade de diversificar em teses. No Perfeito. produto, né? Perfeito. E assim, só para puxar um gancho aqui, nós estamos falando, vamos falar um pouquinho de valores assim. Às vezes o investidor acha que ele precisa de ter um recurso muito alto para fazer um investimento. Porque hoje, para você comprar um imóvel em Vitória, eu estou falando de um imóvel que vai ter que tem um potencial de valorização alta. Nós estamos falando aí na faixa de 800, 1 milhão, Nossa, 2 acho que milhões. Dependendo do bairro. Dependendo do bairro. Eu tô querendo criar uma média aqui, Uhum. porque tem hoje 4 milhões, 5 milhões, enfim, mas com 900 mil, 1,5 milhão, você já compra um imóvel, né, numa localização Bacana. interessante. Para você fazer um investimento dessa natureza, onde você é sócio do projeto, muitas vezes você não precisa de ter um recurso desse. E você vai aportando à medida longo que da vai obra. necessitando de recurso. Então, não é um aporte imediato, você vai aportando mês a mês e facilita com que você possa participar também de projetos imobiliários dessa forma. Então, assim, a gente trouxe hoje muitas dicas legais com as nossas especialistas aqui da Apex, que há muitos anos já desenvolvem esse tipo de produto, esse tipo de projeto. E Lu, vou só pegar um gancho antes de você finalizar, que além dessa questão do valor não ser tão grande, como a própria Carol e a Jana falaram, você não compra o imóvel, você não compra aquela unidade que depois tem que ficar preocupado em vender a unidade, enfim. Pagar condomínio. Você tem uma Uma cota, participação uma do participação. todo, então é menos uma preocupação, poxa, se minha unidade der vazamento, se a minha unidade isso. Não é a unidade, então é o projeto como um todo, por isso a questão do valor poder ser menor. Ah, quero investir com 100 mil, com 200 mil, com 300 mil, enfim. Então é importante também ter essa clareza dessa diferença, né? Excelente, Ana. Meninas, muito obrigada. Mais uma vez, a gente tem uma lembrancinha para vocês da Claides. A gente podia começar a dar no começo do episódio Para- pra gente comendo, né? Adocicar Obrigada. Já tá na hora do lanche. Que delícia. esse quase feriadão que vem aí. Obrigada, meninas. Foi um prazer Agradecer enorme estar o aqui com tempo Um vocês. prazer vocês, enorme, que eu muito sei bom, que- viu? Que bom, que E bom. a Carol, Voltem ela é sempre. ouvinte de podcast, Sou. tá? Então É. nós temos aqui uma pessoa que ouve podcast. Muito A bom. turma do Rio State é toda ouvinte Vinte- e espectadora. Espectador. Ah, Que Porque bom. você pode, de vez em quando, dar uma circulada ali, você vai ver, sempre vai ter alguém assistindo. Coisa Fico boa. feliz. E acho que a gente teve insights muito valiosos. Obrigada. Eu adoro conversar com pessoas que entendem de fato do negócio. E a gente tá falando de um negócio que é extremamente masculino. É que a gente tá numa mesa de 4 mulheres falando de mercado imobiliário, de empreendimentos imobiliários e com 2 pessoas que nós somos suspeitas para falar, mas vocês são muito feras. Muitíssimo Obrigada. obrigada pela generosidade de vocês, pelo tempo. E acho que já tem que a gente pensar no outro episódio, porque tem muita coisa ainda Pra para falar. falar, verdade. Bom, pessoal, para mais conhecimento de mercado, para ouvir profissionais como a Jana e a Carol falarem, sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.